Existe algo que quase nenhum pai aprende antes de ter um filho. Crianças não pedem ajuda do jeito que adultos pedem. Elas não sentam para explicar o que sentem, não organizam pensamentos, não avisam que algo dentro delas está pesado demais. Elas mostram, mostram no corpo, mostram no comportamento, mostram nas reações. A infância é um período em que o mundo emocional é intenso, confuso e difícil de organizar. A criança sente muito mais do que consegue explicar. O cérebro ainda está em desenvolvimento. A linguagem emocional ainda é limitada. O que ela tem disponível para se expressar é a ação. É por meio do comportamento que ela tenta comunicar o que não sabe dizer. Quando um adulto está mal, ele costuma verbalizar. Diz que está cansado, diz que precisa de um tempo, diz que está sobrecarregado. A criança não possui esse recurso. Quando algo não vai bem, ela reage ao ambiente. Ela chora sem motivo aparente. Fica irritada com facilidade. Se fecha de repente. Grita por coisas pequenas. Provoca. Desafia. Regride. Nada disso é aleatório. Nada disso surge do nada. É comunicação. Antes de corrigir, punir ou explicar, existe uma pergunta que muda tudo. O que essa criança está tentando dizer com esse comportamento? Nenhuma criança acorda com a intenção de dar trabalho. Ela reage ao mundo que está vivendo. Mudanças que parecem pequenas para um adulto podem ser enormes para ela. Uma troca de escola, um novo professor, a chegada de um irmão, a separação dos pais, um pai mais ausente, uma mãe mais cansada, uma rotina mais acelerada. Tudo isso é sentido. O cérebro infantil ainda não sabe lidar bem com frustração, medo e insegurança. Essas emoções não desaparecem sozinhas. Elas se acumulam no corpo. Quando se acumulam demais, precisam sair de algum jeito. A birra é uma dessas formas de saída. Birras frequentes não indicam falta de caráter, não indicam manipulação consciente, indicam desorganização emocional. A criança chegou ao limite do que consegue sustentar naquele momento. Gritar pode até interromper a crise, punir pode até gerar silêncio. Mas nada disso ensina a criança a compreender o que sente. Muitas vezes ensina apenas que sentir é errado ou perigoso. Outro sinal importante de pedido silencioso de ajuda é a mudança repentina de comportamento. Uma criança calma que passa a ser agressiva. Uma criança comunicativa que se torna retraída. Uma criança confiante que começa a duvidar de si. Essas mudanças costumam ser respostas a algo interno que saiu do equilíbrio, algo que não foi nomeado, algo que não foi acolhido. A regressão também é um sinal frequente. Voltar a fazer xixi na cama, querer falar como bebê, pedir colo com insistência, ter medo de dormir sozinho novamente. Tudo isso costuma assustar os pais. A regressão não é retrocesso, é busca por segurança. Quando a criança sente que perdeu controle sobre algo importante, tenta voltar para um ponto em que se sentia protegida. Quando o adulto reage diminuindo esse comportamento, a criança aprende que suas emoções não são aceitáveis. Isso aumenta a insegurança. O isolamento também comunica. Crianças que evitam brincar, que se afastam dos colegas, que perdem interesse pelo que antes gostavam. Nem sempre é timidez. Muitas vezes é medo de errar, medo de ser rejeitada, medo de não corresponder às expectativas. Existem ainda os sinais físicos: dor de barriga frequente, dor de cabeça constante, cansaço excessivo. Quando exames não mostram nada, muitos adultos minimizam, mas o corpo infantil expressa o que a mente ainda não consegue organizar. Emoções não reconhecidas encontram saída no corpo. Outro comportamento muito mal interpretado é a busca intensa por atenção. Interromper conversas, provocar adulto, desafiar regras conhecidas, repetir atitudes que geram reação. Para a criança, qualquer atenção pode parecer melhor do que nenhuma. Quando o vínculo está frágil, ela busca conexão do jeito que consegue. Por trás de muitos comportamentos difíceis, existe uma mensagem silenciosa. Me veja. Me escute. Fique comigo. Quando os pais olham apenas para o comportamento, perdem a oportunidade mais importante da educação. A oportunidade de compreender a emoção que está por trás da atitude. Educar não é apenas ensinar regras externas, é ajudar a criança a organizar o mundo interno. Todo comportamento difícil nasce de uma emoção não acolhida, raiva que não foi escutada, medo que não foi acalmado,
tristeza ignorada, frustração sem orientação. A criança não escolhe sentir, ela sente, e tenta lidar com isso da melhor forma que consegue com o cérebro que tem. Quando o adulto responde apenas com punição, a mensagem recebida é clara. O sentimento não importa, apenas o comportamento importa. Com o tempo, a criança aprende a esconder emoções, não aprende a compreendê-las. Aprende a se adaptar para não incomodar. A agressividade infantil, muitas vezes, é um pedido de ajuda disfarçado. A criança não sabe pedir acolhimento, então empurra. Não sabe pedir compreensão, então grita. Entender isso não significa permitir tudo, significa agir com consciência. Escutar é uma das ferramentas mais poderosas da parentalidade. Escutar não é concordar. É reconhecer a emoção sem validar o comportamento inadequado. Quando o adulto mostra que entende o sentimento, o corpo da criança começa a se acalmar. O sistema de alerta diminui. Outro ponto essencial é a previsibilidade. Crianças precisam saber o que esperar dos adultos. Precisam de rotinas claras. Precisam de respostas consistentes. Ambientes imprevisíveis geram crianças inseguras. Quando o adulto reage de forma diferente a cada dia, a criança vive em constante tensão. Pais cansados reagem no automático. Isso é humano, mas o automático ignora o pedido escondido no comportamento. Existe uma diferença profunda entre corrigir e conectar. Corrigir sem conexão gera obediência momentânea e distância emocional. Conectar antes de corrigir gera segurança e aprendizado real. Quando o adulto regula as próprias emoções, ensina a criança a regular as dela. Se o comportamento do seu filho parece cada vez mais difícil, talvez não seja falta de limites. Talvez seja excesso de emoções acumuladas. Talvez ele não precise de mais castigos. Talvez precise de mais presença, mais escuta, mais tempo real. Se este conteúdo está te ajudando a olhar para seu filho com mais clareza, continue acompanhando o canal. Aqui falamos de educação com consciência e responsabilidade emocional. A infância não é um problema a ser controlado. É um processo que precisa ser acompanhado. Toda criança que se comporta de forma desafiadora está tentando lidar com o mundo da melhor forma que consegue naquele momento. Quando os pais mudam o olhar, o comportamento muda de significado. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser mensagem. Isso não significa ausência de limites. Significa maturidade emocional do adulto. A criança precisa de regras claras, mas precisa ainda mais de alguém que a ajude a entender o que sente. Quando um adulto se dispõe a escutar de verdade, algo importante acontece. A criança aprende que suas emoções não são perigosas. Ela aprende que pode sentir sem ser rejeitada, que pode errar sem perder o vínculo. Esse aprendizado molda o adulto que ela será. Adultos que foram escutados quando crianças tendem a se conhecer melhor. Adultos que foram silenciados tendem a se desconectar de si. Você não precisa ser perfeito. Precisa estar disponível. Nem sempre vai acertar, mas pode reparar. E a reparação ensina mais do que o acerto constante. Quando um pai reconhece um erro, ensina responsabilidade emocional. Seu filho se comunica o tempo todo, mesmo quando não fala. O silêncio comunica. O corpo comunica. O comportamento comunica. Aprender a ouvir essa linguagem é uma das tarefas mais importantes da parentalidade. Se este vídeo fez sentido para você, fique por aqui. Compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Educar com consciência transforma famílias e transforma gerações.